Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Newton e estamos começando nosso segundo vídeo do canal Atalaia, é isso mesmo. E o tema que eu quero trazer para vocês hoje é Fuja do Pecado. Quando eu estava estudando sobre esse tema, eu pude ver que ele vai interligar muito com o tema que o Igor trouxe no vídeo passado. Basicamente, vamos falar sobre o pecado e como ele vai afetar na nossa comunhão com o Senhor. E eu quero trazer alguns tópicos aqui, mas antes, eu quero que vocês entendam o que é o pecado. Eu vou deixar a tradução aqui do pecado em grego, e traduzido para o português nada mais nada menos é errar o alvo. Isso mesmo. A tradução do pecado é errar o alvo. O significado do pecado é errar o alvo. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu quero que você entenda é qual o sentimento que o pecado causa. O pecado, quando cometemos ele, nós como os cristãos, que já conhecedores da palavra, a gente tem aquele sentimento de tristeza profunda, né? Quando a gente erra, a gente fica se sentindo indigno de buscar a Deus, de louvar a Deus, de orar até mesmo. E quando voltamos lá em Gênesis, a gente vê que Adão também teve esse mesmo sentimento. Quando ele pecou, ele se escondeu diante de Deus. Um homem que andava junto com o Senhor, que tinha intimidade com Deus, quando ele pecou, ele se sentiu impuro. Quando ele estava nu, ele se sentiu indigno de estar na presença de Deus. Então podemos ver que nos dias de hoje não é diferente. Quando a gente peca, a gente fica com aquele receio, né? E a gente vai direto para os joelhos e chorar perante ao Senhor pedindo perdão. Esse sentimento que a gente tem que ter mesmo, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, né? Então temos que dar graças a Deus por sentirmos isso quando pecar. Porque quer dizer que o Espírito Santo está te influenciando a pedir perdão, está te instruindo a renunciar ao erro, né? Então vamos para o nosso segundo tópico. O que ele nos causa? Bem, o pecado, ele afeta muito e muito na nossa vida espiritual. E é o principal meio que pode fazer um cristão perder a sua salvação, né? Se afastar se apostatar da fé. Porque o pecado, se ele não for neutralizado, se ele não for cortado pela raiz, ele faz com que a pessoa se acostume com aquilo. Ela pode perder aquele temor que ela tem com o Senhor, né? Então temos que tomar muito cuidado com os pecados de estimação. Devemos cortar ele pela raiz. Lembre-se, o Senhor Deus, Ele não se afasta da gente. Nós nos afastamos dele através dos pecados. Porque quando pecamos, fazemos muitas das vezes como Adão, nos escondemos da presença de Deus e paramos de buscá-lo. Então entenda, meus irmãos, se você pecou, peça perdão de joelhos ao Senhor. Clame a Ele e Ele vai te perdoar. Ele já te perdoou antes mesmo de você pedir perdão através de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Mas quando você se renuncia do pecado, você está aceitando a redenção de Cristo lá na cruz. Quando nós pedimos perdão, nós estamos aceitando o sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, fique com essa palavra, medite nela todos os dias e não deixe nunca de renunciar aos erros, de fugir do pecado, de batalhar todos os dias. Faça como José, fuja da mulher de Potifar, porque Jesus nos ensinou através da sua palavra que se teu olho te faz pecar, arranque-o, pois é melhor entrar no reino do céu sem um olho do que ter o seu corpo todo lançado no inferno. Então, meus irmãos, da mesma forma, pega essa palavra e acate ela para ti, porque Jesus está dizendo ali de uma forma que você corte o mal pela raiz, faça o que for preciso para vencer os erros, porque isso afeta muito na nossa vida. O pecado, meus irmãos, ele te atrapalha não só na sua vida espiritual, mas na sua vida física também. Então, tome muito cuidado, não deixe com que o pecado seja algo naturalizado na sua vida. Ele tem que ser algo acidental, meus irmãos. Meus irmãos, e no terceiro tópico, não fugindo muito da ideia do segundo tópico, eu quero informar para vocês como vencer o pecado. Meus irmãos, sabemos que quando a gente está numa fase de um pecado que a gente tem muita dificuldade de vencer, a gente procura saber meios de como vencê-lo, né? Eu vou trazer algum exemplo aqui para você. O pecado geralmente é como uma semente. Quando ela é jogada num solo fértil e você vai regando aquela semente, ela vai crescendo até virar uma árvore. Da mesma forma é na nossa vida. Se você permitir com que coisas momentâneas entrem na sua vida, por mais pequenas que sejam, ela pode te levar a um pecado de estimação. E, meus irmãos, entendam uma coisa. São nos pequenos detalhes
que o diabo aproveita das brechas, né? Às vezes você vai assistir um filme, vai assistir uma série, às vezes vai escutar uma música e acha que não tem nada a ver, se for uma coisa do mundo. Meus irmãos, vigiem muito em questão disso, porque o diabo age nesses pequenos detalhes, nessas pequenas brechas. Às vezes vamos assistir um filme, talvez ele não tenha nada demais, mas aí aparece uma cena de uma mulher sensualizando. Naquele momento, você acha que não vai ter nada demais, mas aquilo dali vai ficar memorizado na sua mente. E você vai acostumando com aquela cena, vai se acostumando, talvez, com aquela música, com aquela série, que aparecem coisas indecentes. E aquilo dali vai tornando natural na sua vida, a partir do momento em que você já está entregue à sensualidade. E na sua mente vai parecer normal aquilo. E quando você perceber, você está no pecado. Então, meus irmãos, se atentem a isso, cortem o mal pela raiz, afastem daquilo que pode te levar a pecar, corte o mal pela raiz. Esses são os 3 tópicos que eu quis trazer para vocês aqui hoje, para que vocês entendam de como vencer o pecado. Se vocês gostarem, deixe seu like aqui e que Deus possa abençoar a vida de vocês. E antes de terminar, eu quero ler um versículo para que vocês entendam que vocês já são salvos em Cristo Jesus. Aquele que decidiu aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, hoje é salvo pela graça de Deus. Então, se você aceitou Jesus, renuncie a si mesmo e se entregue em obediência a Deus, para que sua vida possa ser uma vida abundante em Cristo Jesus, cheio de bênçãos. Amém? Fique com esse capítulo aqui. Romanos capítulo 3. Pois todos pecaram e careceram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Não esquece de deixar um comentário, um like. Se tiver alguma pergunta em questão a isso, pode deixar suas perguntas, suas dúvidas aqui no comentário. E que Deus possa abençoar a semana de vocês. Amém? Fiquem na paz e Deus abençoe.